Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça, do amor do nosso Senhor e Pai. Neste momento, nós chegamos em mais uma quarta-feira. E para nós iniciarmos esse momento, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Esther, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor para nós. Versículo 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias, diz Esther. Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mordecai: vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comem nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Palavra do Senhor para nós, filhos do nosso Deus e Pai. Amados, nós chegamos em mais uma quarta-feira, em mais um momento da nossa campanha, guiados pelos olhos da fé, e nós chegamos ao final dessa campanha. Ao longo desse tempo, nós fomos ministrados acerca de uma fé que ela é gerada, ela é forjada no coração do Pai para o nosso coração. E dessa forma, nós fomos ministrados ao longo desse tempo, e em alguns momentos ainda no tempo físico, acerca dos heróis da fé, em outros momentos acerca de uma fé que é forjada em dia de tempestade, uma fé que me faz crer em uma realidade transformada pelo Senhor, uma fé que vai descansar no coração do Pai, uma fé que vai me levar a me movimentar de acordo com o direcionamento do Senhor. E hoje, por fim, nós vamos ser ministrados acerca de uma fé que é gerada no coração do Pai, sim, e que faz, que nos permite perceber e ter a percepção de que nós somos resposta do Senhor, nos lugares onde o Senhor tem nos colocado, tem nos inserido. E essa fé, ela nos faz perceber que nós somos portadores da solução dos céus dentro de nós. Só que isso não significa que nós somos conhecedores de como todas as coisas se resolverão. Porque muitos se angustiam com essa possibilidade de ser resposta do Senhor, porque pensam: eu não tenho resposta para os meus próprios dilemas pessoais, como que eu vou poder ser resposta e ajuda na vida de outros? Só que, amado, ser resposta do Senhor é justamente apontar e sinalizar para quem é o conhecedor de todas as verdades e dos caminhos eternos, que é o Espírito Santo de Deus. A nossa função é unicamente apresentar o Espírito Santo que nós carregamos dentro de nós, e o próprio Espírito se encarrega de estar realizando. Por isso Jesus, em um dado momento, lá em Mateus 5, ele vai dizer o seguinte: e também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloque em um lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Nós somos chamados, queridos, a acender essa lamparina, a continuar mantendo o fogo do Espírito aceso dentro de nós, para iluminar a outros. Porque, querido, quem faz a obra é o Senhor. Mas a luz, o clarear da mente, o apontar do caminho, você e eu podemos fornecer às pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Por isso que uma fé gerada no coração do Pai, ela vai me possibilitar crer, e acreditar que nós somos respostas do Senhor, nós carregamos as respostas do Senhor nos lugares onde Ele tem nos colocado, justamente pelo fato de que o Senhor sempre vai nos levar a lugares, ora
porque compreendemos a dinâmica, o funcionamento desses lugares, e ora, porque de lá nós um dia saímos ou de lá fomos curados de coisas que ainda existem nesses lugares. E isso ocorreu na vida de Esther. Esther só pôde ser resposta do Senhor para aquele povo porque ela também era judia, ela também fazia parte do povo judeu, porque lá nos versículos 12 e 13 nós vamos ver que nós não lemos, mas vemos que Amã tinha todo um plano, tinha toda uma estratégia para matar e aniquilar os judeus. Então Esther foi levantada pelo Senhor para ser a voz do Senhor naquele tempo. E no versículo 14 nós vamos ver que Mordecai, ele vai despertar essa percepção em Esther de que ela poderia, de que ela era a porta-voz do Senhor naquele lugar. Como ele diz lá no versículo 14, quem sabe não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. E aí eu lembro do episódio da vida de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, onde em um momento Naamã ele vai levar uma serva, né, para trabalhar dentro da sua casa. E eu creio que ele deve ter imaginado que iria agradar a sua esposa levando aquela serva, ou quem sabe de estar possibilitando aquela jovem, né, o status de trabalhar dentro da casa de um grande e honrado general da Síria. Só que na verdade, queridos, aquela serva, ela era provisão, ela era resposta do Senhor para o próprio Naamã. Porque à medida que eles foram convivendo, à medida que ela foi convivendo com ele dentro da sua casa, ela percebeu que ele era portador de uma doença mortal, da lepra. E aí então, no momento, ela diz à sua senhora: ah, se o meu senhor Naamã soubesse, o homem de Deus, o profeta que existe em Israel. Então, amados, nós só podemos fazer a diferença diante de lugares que nós conhecemos. Aquela jovem só conseguiu levar Naamã ao encontro daquele profeta, daquele homem que era usado por Deus, porque ela conhecia o Senhor de Israel e conhecia o poder que ele tinha. Então, ela manifestou o que ela tinha, aquilo que ela conhecia do Senhor. Por isso que Jesus lá em Atos vai dizer assim: sede minhas testemunhas. Porque o comissionamento de Jesus vai nos levar a testemunhar. E uma testemunha, querido, ela fala do que viu, do que viveu, do que experimentou. Por isso nós somos chamados a manifestar aquilo que nós temos vivido com o Senhor. E em um certo momento, um grande autor escreveu no seu livro acerca do partilhar da fé, ele diz assim: o único fracasso que devemos temer é o de não espalhar o evangelho do reino. Os resultados estão na mão de Deus e não nas nossas. Muitas das vezes nós tememos espalhar aquilo que carregamos com medo do fracasso. Mas, querido, é o Senhor quem faz a obra. O nosso papel é apenas manifestar aquilo que está dentro de nós. O que vai acontecer depois disso é com Deus, não conosco. Por isso que Mordecai vai então intimar Esther a ser porta-voz, a ser boca de Deus, a ser resposta ao Senhor naquele lugar. E ele diz lá no versículo, né, de número 14 e 13 que lemos: olha, se você se calar, socorro e livramento vai vir de outra parte. Então ele chama Esther a se portar, a manifestar aquilo que está dentro dela. Por isso, querido, que nesses dias eu e você possamos manifestar às pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor aquilo que nós carregamos de mais precioso, que é a presença do Espírito Santo, que tem poder para fazer milagres acontecerem. Amém? E também nós vamos ver, então, que essa fé, que vai ser gerada no Senhor, ela vai mudar também a nossa percepção acerca, né, daquilo que nós estamos vivendo, e nós vamos ver que as sentenças que vêm contra nós, elas não vão nos matar, mas elas vão servir para nos alinhar e nos aprofundar no próprio Senhor e Pai. E isso nós vemos na própria vida de Esther também, porque lá no versículo de número 15, ela vai chamar então, né, o povo a jejuar por ela, um jejum de 3 dias, e ela então estava entrando em um ambiente, em um lugar de intimidade com o Pai. Uma sentença que veio para matar o povo permitiu que ela e o povo desfrutassem de uma intimidade, de um tempo de busca, de entrega, né, pelo próprio Senhor e Deus. E o livramento que ela vai viver, que eles vão viver, né, Esther vai viver no capítulo 5, só veio porque antes teve esse tempo de busca pelo Senhor.
Então que nós possamos buscar o Senhor nesses dias para viver esse mesmo tempo de livramento, esse mesmo tempo de socorro da parte do Senhor, porque no versículo 11 a gente vê que não era, né, algo que iria trazer um benefício para a vida de Esther, porque aquele que se apresentasse na presença do rei, ele, sem ser chamado, era sentenciado à morte. Mas então, ao ter esse tempo de busca, Esther vivencia o favor e a misericórdia do Senhor, como nós vemos nos versículos, no capítulo de número 5, nos primeiros versículos. Então, amados, nesse momento aqui, nessa ministração, não cabe a nós, nesse momento, não tem espaço nessa ministração para discutirmos se toda essa situação de pandemia que vivemos veio do Senhor ou não. Mas algo é certo e podemos dizer, que o Senhor trabalha fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E isso fica claro nesses dias, nesses momentos, onde o Senhor tem permitido todas essas coisas para nos levar num momento de intimidade, num momento de nos aprofundarmos nele. E isso também aconteceu na época do profeta Ezequiel. O povo estava vivendo um tempo de exílio, um tempo de confinamento, porque o povo que ficou em Jerusalém não podia sair de Jerusalém. E os que foram levados cativos à Babilônia também não podiam sair, embora tivessem liberdade de ir e vir, mas só dentro daquele lugar. Então o Senhor vai abrir a visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 47, onde ele vai então ver, ele vai ter a visão de um rio que emana do trono de Deus. E Deus então vai discorrer com o profeta, mostrando para ele que nesse rio existem níveis. Existem águas que dão no tornozelo, outras que dão no joelho, outras que dão no lombo, e existe aquele lugar no rio onde ele tem que mergulhar e se aprofundar. Então, amados, o Senhor, assim como abriu a visão do profeta Ezequiel, ele quer nos abrir a nossa visão nesses dias, mostrando que existem níveis de intimidade com ele. Nós muitas vezes queremos viver coisas grandiosas com o Senhor, mas coisas grandiosas vai requerer de nós uma intimidade maior do que águas que dão no nosso tornozelo. Para vivermos grandes histórias com Deus, nós vamos ter que mergulhar e não ficar só no raso da vida com o Senhor. Porque aquilo que nós buscamos hoje de Deus vai requerer de nós uma intimidade e uma fé maior do que aquela que nós tínhamos ontem no Senhor. Então, que nesses dias o Senhor possa nos aperfeiçoar e aprimorar essa fé nossa nele, para que nós entendamos que existem níveis e o Senhor quer nos mudar de níveis, queridos. O Senhor quer nos fazer avançar no nível de intimidade com ele. E essa fé também vai gerar uma mudança na nossa percepção acerca também do nosso estreitamento, do nosso laço familiar também. Porque as sentenças de fora permitiu que Esther vivesse um alinhamento dentro da sua casa. Porque o versículo 11, a própria Esther vai dizer que já tinha mais de 30 dias que não via o rei Assuero, seu marido, seu esposo. Porque se nós voltarmos no capítulo 1, nós vamos ver que o rei Assuero, ou o rei Arxerxes, como a Bíblia chama, ele era um rei muito renomado, ele estava vindo de campanhas militares grandiosas, de campanhas vitoriosas, então ele estava em um momento onde ele estava querendo expandir ainda mais o seu reinado, as suas conquistas. E isso acontece muitas das vezes conosco. Nós vamos, ao longo da vida, nos empenhando em crescer e avançar tanto fora, que muitas das vezes a gente não percebe o distanciamento que está ocorrendo dentro de casa. Não há nenhum problema, querido, em querer galgar os melhores patamares e querer ter sucesso, de querer ter uma profissão, não. Mas há de ter que ser um equilíbrio. Porque nenhum sucesso fora da nossa casa vai compensar o fracasso dentro dela. Nenhum lugar que a gente possa conquistar fora vai compensar a ruína dentro do nosso lar. Porque, querido, se tudo lá fora desmoronar, mas você tiver para onde voltar, você consegue conquistar todas as coisas novamente. Agora, se sua casa ruir
e você não tiver para onde ir, vai ser questão de tempo para que você não perca tudo lá fora. Então, que eu e você possamos cuidar nesses dias da nossa família, porque o Senhor, ele permitiu essa situação na vida de Esther, no contexto externo, para alinhar algo dentro. E o Senhor tem permitido esse contexto fora, para alinhar-nos novamente com as nossas famílias, com aquilo de mais precioso. O Senhor colocou o maior ministério, o maior encargo da Bíblia é a família, né? São as pessoas, não são as coisas, não são, né, uma profissão, é a família, não é o ministério, é a família, o maior encargo, o maior chamamento bíblico que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor tem colocado de mais precioso, que é a nossa família. Que nesses dias o Senhor alinhe novamente a nossa vida com os da nossa casa. E se nós formos olhar as narrativas, Esther, né, o rei Assuero vai perceber, o rei Axerxes, né, vai perceber que Esther estava temerosa, estava com medo, que tinha um inimigo querendo destruir ela e o seu povo, num lugar de banquete, em um lugar de mesa, de refeição. Por isso, querido, que nesses dias você possa sentar à mesa com a sua família, porque na mesa, no lugar da refeição, na intimidade, nada passa desapercebido. Ali nós conseguimos tratar, né, o inimigo, talvez que não seja o inimigo físico, mas o inimigo da alma que está destruindo, sentimentos talvez mal resolvidos, mal alinhados, o inimigo espiritual, de valores espirituais que estão abalados, que não estão sendo trabalhados como deveriam. E quem sabe também o inimigo físico, talvez o seu cônjuge, o seu filho, está vivendo situações de conflitos com outras pessoas e não sabe como lidar. E nesse momento, onde nós entramos para dentro, nesse momento de pandemia, onde nós estamos vivendo mais com os nossos, é tempo de resgatar valores eternos, que, queridos, ainda não se perderam e não se perderão. Valores eternos que são um alicerce, valores eternos que apontam o caminho e a direção, valores eternos que são os alicerces, valores eternos que são imutáveis e inegociáveis. Os valores de Deus não ficaram ultrapassados, muito pelo contrário, eles ainda continuam valendo e têm peso de eternidade. Então, que nesses dias o Senhor possa gerar em nós essa fé, que vai nos fazer mudar a nossa percepção de que nós podemos ser resposta aonde quer que nós estejamos, seja dentro de casa, seja fora dela, e nos fazer perceber, em alinhar a nossa vida, né, nos trazendo para dentro, para que nós possamos estar plenos dentro e conseguir de forma, né, plena manifestar fora aquilo que estamos vivendo dentro. Porque, querido, eu creio que algo terrível é quando a gente fala de algo que não vive, quando a gente vive uma vida fora, que na verdade estamos passando longe de viver dentro dos nossos lares, da nossa casa. Então, que possamos ter no Senhor uma vida voltada para resgatar os valores eternos do Senhor dentro do nosso lar. Que nesse tempo o Senhor venha alinhar a sua fé, a nossa fé ainda mais. Terminou por aqui essa campanha guiada pelos olhos da fé, mas a fé é imprescindível na caminhada cristã, porque sem ela nós não conseguimos agradar a Deus, não é isso que a Bíblia diz? Porque é por meio da fé que a gente consegue acreditar que o Senhor tem poder para realizar aquilo que Ele tem falado e sinalizado para nós. A fé é a única maneira de conseguirmos viver dias grandiosos de milagres e de manifestação dos céus na terra.